Olá, hoje nós vamos conversar um pouco aqui, né? Nós temos um tema de educação especial e o trabalho do intérprete de Libras. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana, né? Sobre, dentro do tema educação especial inclusiva. Nós já falamos bastante coisas, né? Já tratamos de vários assuntos, de vários temas, e hoje a gente vai fazer uma entrevista com uma professora que é intérprete de Libras. Ela trabalha na rede estadual e do estado de Minas Gerais. Ela tem uma história de paixão com a Libras. Ela é de Coronel Fabriciano, ela é formada em Letras Libras e vai trazer muita coisa boa para a gente nesse bate-papo, ok? O nome dela é Indianara Carvalho. Sei. Olá, Indianara, tudo bem? Oi, Rose, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu fico muito feliz também. Seja muito bem-vinda, né? É um prazer poder publicar, né? Falar um pouco mais da sua história com a sua paixão com Libras, esse trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo há 10 anos. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar externando, né, todo esse amor, essa paixão que virou uma profissão e com tantas experiências boas, né, e para levar às pessoas aquilo que tem de melhor dentro dessa, eu falo desse nicho, né, de educação especial que é muito importante hoje nos nossos dias. Sim, Indianara, a gente começa assim, querendo conversar com o nosso entrevistado, de forma bem natural mesmo, né? Conhecendo um pouco da sua história de vida. Então, a gente faz perguntas simples, né? Para que o nosso público ele possa te conhecer, né? Saber um pouco da sua história de vida. Nós temos por volta de mais de 15 mil alunos, né? Nós estamos aí sendo seguidos por vários pedagogos, vários professores, profissionais da saúde. Então, é muito interessante que as pessoas saibam desse trabalho maravilhoso, né? Que a gente tem, que eu me deparei, né? Conhecendo o seu trabalho, eu fiquei realmente feliz de saber que tem alunos que estão sendo assistidos, sim, né? Certeza. E resumindo um pouco para as pessoas, né, os alunos que têm deficiência, alguma deficiência, eles têm vários direitos, todos os direitos que a criança, todos os direitos que uma criança tem, que um aluno tem, eles têm. Mas além desses, eles têm três pontos, três direitos que são diferenciados dos alunos da escola regular. Então, um deles é o atendimento educacional especializado, que é o AEE, a gente já falou sobre isso. Ele tem direito ao professor de apoio, que é aquele professor que acompanha toda a parte pedagógica, né, do aluno, ele dá toda assistência ao aluno na escola desde a hora que ele chega na escola até o momento da saída dele. E ainda ele tem direito ao intérprete de Libras. Nós estamos hoje entrevistando a Indianara porque ela exerce essa função. Então é muito interessante para nós que vocês conheçam esse trabalho. Então nós vamos aí conhecer um pouco da nossa entrevistada hoje, né? Eu já falei que ela é formada em Letras Libras e a gente quer saber como era a sua vida, como foi sua vida, como que você era quando criança, o que que você sonhou em ser quando você crescesse, né? A gente sempre tem um sonho. Sim. Todos nós temos. Quando a gente lembra, né? Sim, com certeza. E você, com certeza, tem o seu. Você poderia compartilhar conosco? Claro. Eu, quando era criança, né, eu sonhava ser em veterinária, mexer com a área de animais, bichos, era a minha paixão. E com o passar do tempo, na adolescência, já indo já para o ensino médio, né, para chegar à graduação, eu comecei a sentir um desejo muito grande, a vontade de fazer fisioterapia. E cursei fisioterapia
por 4 períodos e vi que naquilo ali não era realmente a profissão que eu estava querendo exercer para o meu futuro, né? Depois da fisioterapia, eu tranquei matrícula, já não era mais aquele o meu objetivo. Eu, dentro da igreja mesmo, né, eu tinha uma referência de um intérprete que tinha um surdo só, e esse surdo que estava na igreja era uma surda com deficiência intelectual e surda. Então, né, são 2 deficiências, e eu vi a necessidade, como que era importante a mensagem chegar até essas pessoas. E só tinha uma profissional, né, no caso era uma voluntária da igreja, não era nem profissional ainda, né, externamente. E aquilo ali Deus começou a colocar no meu coração, esse desejo, né, pela língua de sinais, pela Libras. Foi onde que eu comecei a fazer a faculdade de Letras Libras, cursei a faculdade, fiz a pós-graduação em Educação Especial e hoje eu exerço a profissão, né, no âmbito estadual. Sim. Quando a gente fala de escola, de educação, né? Você que não imaginava que chegaria, né, a uma sala de aula, quando a gente se depara com a sala de aula, a gente acaba comparando com a vida que a gente tinha quando criança, o que a gente era como aluna, né? E eu, por muitas vezes, me vi em situações na sala de aula, situações que eu havia, né, provocado como aluna, e então a gente acaba assim relembrando, né, a nossa infância e na idade escolar, os primeiros anos na escola, enfim. O que você lembra e o que te traz, né, assim, de mais marcante da sua vida escolar? A minha vida escolar, eu sempre fui uma aluna assim, muito tranquila, nunca tive problemas né, com escola, com professor, né? Mas na minha época ainda não tinha essa demanda, né, da inclusão, né, de crianças inseridas no nosso meio, crianças com deficiência inseridas no nosso meio, mas a gente já tinha alguns relatos, a gente via, percebia alguns alunos com algumas certas dificuldades de aprendizagem, né? Sim. E no que a gente podia, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma amiga hoje, ela é farmacêutica, e foi onde eu acompanhei ela durante um tempo, ela tinha uma dificuldade muito grande na área de exatas, eu sempre gostei da área de exatas, e eu comecei a ajudar nas atividades, né, naquilo que eu podia fazer. Hoje ela é uma farmacêutica formada, gerente, né, de uma grande rede de farmácia. Então, realmente, a gente lembra, sim, quando hoje, eu como profissional, como intérprete, eu entro na sala de aula, eu volto à minha memória quando eu era adolescente, quando eu era criança, né, daquilo que hoje o comportamento dos alunos dentro da sala de aula, com essas crianças hoje inseridas no meio, né, no caso da inclusão social, né, a gente tanto fala da inclusão, e eu vejo como que é diferente, né, o que eu vivi daquilo que os alunos de hoje têm vivido. Sim. Indianara, eu fui entrevistada semana passada, né? Pelo Jober, da Anabol Social. E hoje eu estou na posição de entrevistadora. E ele me fez uma pergunta que eu achei muito, muito importante para a entrevista, né? Porque está muito relacionada com a Prisma, né? Com o objetivo da Prisma, com o que a gente faz aqui na Prisma. Então, eu vou te fazer essa pergunta. Para você, o que é viver a vida com um novo Prisma? Olha, para mim, eu acho que foi algo fenomenal, né? Foi algo incrível e eu acho que vale a pena viver a vida com esse novo Prisma. Eu experimentei, né? Hoje eu sou pós-graduada pela Prisma
Eu agradeço, são, assim, educação de qualidade, são pessoas, assim, sempre prontas a atender a gente da melhor forma possível. Eu fiquei muito satisfeita com o meu curso e eu indico para todos, assim, de carteirinha. Que ótimo, que ótimo. Agora, falando um pouco sobre educação especial inclusiva, eu vou te fazer uma pergunta, porque você está inserida no contexto da escola, né? Então, você está muito mais vendo a prática da educação inclusiva do que nós, Sim. né? Que a gente não está diretamente dentro da escola. Você acha que a educação inclusiva ela está de fato acontecendo? Ou ela está num processo assim, engatinhando ainda? Precisa de muita inovação? Fala um pouco do que você viu, o que você já assistiu. Olha, assim, a verdade, nós não conseguimos chegar naquilo que eles falam, que tem inclusão, não tem inclusão, as pessoas não estão preparadas, as escolas não estão preparadas, os professores não estão preparados, sabe? Porque a gente lida, no caso, eu estava acompanhando um aluno ano passado como intérprete, na mesma sala tinha uma autista de grau 4, né, no suporte, grau 5, 4 ou 5 de suporte, e a gente percebia que os professores ficavam desnorteados, os alunos incomodados. A escola hoje não está preparada, ainda estamos longe da inclusão, muito longe. Eu vejo principalmente no lado, né, no nosso caso, com surdos, porque a professora de apoio, quando ela trata, no caso, um autista ou um outro deficiente, né, que ela está ali acompanhando, ela está falando ali a mesma língua. Por mais que o autista ele tenha alguma dificuldade, né, de percepção de algumas coisas, né, de mesmo absorção, né, mas a gente trabalhar com surdo é um desafio muito grande. Porque a primeira língua deles não é a nossa, é a Libras. Sim. Né? E não adianta, os professores hoje em dia, eles querem colocar o aluno surdo como um aluno regular, um aluno normal. Ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever. Isso não é da cultura surda. Né? A cultura surda não tem português. A cultura surda Sim. é a Libras. Então, eu pude um dia conversar com uma professora de português que ela me desafiou a alfabetizar um aluno surdo. Falei assim, não é o meu papel. O meu papel aqui é fazer a transferência da língua portuguesa para a língua de sinais e a cultura dele, a língua dele é a Libras. Então, o português ele vai entrar como uma segunda língua. Isso com muita dificuldade, mas eles não conseguem fazer a absorção do português como realmente é. Sim, na verdade que é uma mudança de cultura, né? Porque a gente, pelo que está na legislação, é o que eu venho, né, discutindo aqui, que a legislação foi feita, ela é desconhecida e não está sendo colocada em prática. São vários fatores, né, que ocasionam isso. Nós não estamos aqui para culpar a escola somente, né, para julgar a escola. Nós sabemos que o aluno, segundo a lei, ele tem que ser recebido por uma equipe. Assim que ele é matriculado, no ato da matrícula, a escola recebe um laudo. Desse laudo, a equipe do AEE, né, que é do atendimento educacional especializado, vai analisar aquele laudo e daquele laudo ele vai criar todo o processo de inclusão dessa criança. E o que a gente tem visto, né, em conversas que eu tenho com vários profissionais, a escola ela não tem essa preparação. Não tem. Né? A gente sabe que a questão da Libras, como você bem falou, a linguagem deles, do deficiente auditivo, nós sabemos que é a Libras. Ele precisa, os professores precisam de ser, também a equipe de professores do ensino regular, eles têm que ser preparados para recepcionar esse aluno. E eu também tenho, né, na minha família, minha irmã, ela é professora de apoio e ela tem uma visão
também muito parecida com a nossa, que é a educação especial inclusiva. Ela está tá num processo muito lento. Sim. E a gente não está alcançando o nosso objetivo, que é de fato saber receber o nosso aluno com deficiência e recebê-lo para que ele seja de fato incluído na educação regular. Ele faz parte da educação regular, ele é incluído na educação regular, mas tem que haver todo um trabalho pedagógico de uma equipe multiprofissionais para incluir esse aluno. Não é isso? Sim. Então, eu queria te fazer eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Você atua apenas como intérprete de Libras ou você está como professor de apoio também? Na verdade, eu não sou, né, professora de apoio, sou intérprete, mas acaba que a gente, pelo amor mesmo, né, se for olhar a legislação, o que a legislação, né, tipo assim, me dá o aval, né, me valida como intérprete, é simplesmente passar a língua portuguesa para a língua de sinais, e essa é a minha função, né, como profissional. Mas, na realidade, a coisa é outra. Eu entro numa sala de aula e o aluno está ali e ele não entende nada, ele não está escutando nada que está sendo falado, e aquilo ali eu tenho que fazer de uma busca intensa, uma pesquisa, estudar matéria, aprender matéria, criar mapas mentais, criar estratégias para ele estar tendo esse entendimento. Então, não é simplesmente eu mexer minhas mãos, não é simplesmente eu jogar os sinais. Eu preciso de levar para ele o conteúdo, eu preciso de levar para ele o entendimento daquilo que está sendo falado e ensinado dentro de sala de aula. Então, acaba que a gente exerce as duas funções. Porque, de acordo com o Decreto Federal número 5.626 de 2005, esse decreto ele regulamenta a Lei de Inclusão, que é a Lei 10.436 de 2002. Ele destaca a importância do intérprete de Libras como profissional fundamental para garantir o acesso à educação para pessoas com deficiência auditiva. Esse decreto menciona a necessidade de disponibilizar os serviços de apoio à comunicação. Então, isso fica até muito, aqui, eu já ia falar. Muito claro. Então, nós estamos diante de uma situação muito difícil, porque o professor de apoio é que faz ele está a serviço do aluno para dar apoio pedagógico e estar com ele em todo o processo ali, dia a dia, não é isso? Sim. Se o aluno tem dificuldade até de caminhar para o banheiro, esse professor de apoio é ele que faz. Sim. E você é a professora de Libras. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você atua na sala de aula, você tem o professor de apoio? Você atende quantos alunos? Como que funciona? Não. Em questão da Libras é diferente, né? Tem o professor de apoio, que é os alunos aí na outras áreas de deficiência. Então, na área da Libras, mesmo tratando de surdo, eu fico só mesmo com um aluno, eu não posso ter mais do que um aluno, que é diferente do professor de apoio, que pode ter até 3 alunos, né? Para estar acompanhando, é só um aluno. Inclusive, ano passado, eu peguei 2 alunos na escola Rotildino, mas eles tinham perda auditiva, então não tinha uma surdez bilateral profunda, não tinha nada. Sim. Então, eles conversavam com algumas dificuldades, mas eles escutavam, mesmo que perdendo um pouco a audição. Então, eu estava ali mesmo como um professor de apoio, um suporte para ajudar a atividade e tudo. Mas esse ano também, né, na parte da manhã eu trabalhava com esse que é um surdo bilateral profundo, que nunca ouviu, nasceu surdo mesmo, e ele é só Libras, e ali eu tinha que fazer todos os trabalhos adaptados. Sim. Então, as adaptações, se a gente for olhar, não compete a mim como intérprete estar fazendo, mas a gente faz porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E o professor de apoio dele O surdo, ele não tem professor de apoio, ele só tem um intérprete. Porque ele não tem uma deficiência intelectual, ele só não escuta. Então, no caso, o surdo, ele só tem um intérprete para ajudar ele
né, a se desenvolver tanto nas atividades e tudo. Sim. Por isso a necessidade, né, que a gente tem como intérprete quando a gente chega numa rede estadual, por exemplo, na área de educação, né, eu fiquei 10 anos como intérprete na área, no âmbito religioso, e quando eu me deparei com a área da educação, né, matemática, física, todas as disciplinas, eu vi assim, com a dimensão, né, e assim, a responsabilidade que é colocada assim, nós como intérprete, para estar levando a informação correta para os alunos. Tanto que esse decreto, né, 5626, ele hoje, ele obriga, né, os profissionais que foram se formando na área de educação ter uma disciplina de Libras no currículo, né, dentro Sim. a grade curricular, é obrigatório pelo decreto 5626, né, para estar também dando essa assistência aí. É porque a gente percebe que está ficando muito confuso essa questão do professor de apoio e o professor de Libras. Então, tem pessoas que perguntam, né? Tem pais que perguntam, meu filho tem direito ao professor de apoio e o professor de Libras, então você esclareceu muito bem isso aí. Outra questão que eu acho que você está deixando muito marcada aí, eu acho que a gente tem que alertar as escolas, nós como nossa faculdade oferta curso na área de educação especial, eu acho que é necessário que fique bem esclarecido isso, que é necessário que o atendimento educacional especializado ele realmente aconteça. Porque se ele acontecer, ele vai envolver a escola. Sim. Ele vai ter uma equipe, essa equipe vai conseguir envolver os professores do ensino regular e vem uma conscientização maior, né? Porque quando se fala em deficiência auditiva, do deficiente auditivo, realmente o que interessa para ele é a comunicação. Ele precisa de ter o intérprete para que ele consiga, né, interagir com o meio. Sim. E então eu acredito que deve ser, sim, cobrado por todos. Eu acho que teria que ser uma disciplina, na minha opinião, eu acho que teria que ser uma disciplina para todos os alunos. Sim. Tinha que constar no currículo. Sim. Para que todos fizessem Libras, sim, né? Porque a forma de inclusão, eu acho que é essa. Você tem uma história fantástica de inclusão de um aluno que você né, a gente já conversou, e depois eu gostaria que você falasse um pouco. Você já falou bem da forma que você apoia, né, o deficiente auditivo, a forma que você apoia o aluno, a forma que você já falou um pouco da parte pedagógica, que você assume uma parte que de repente não é sua, né? Não é responsabilidade sua. E eu gostaria de saber quais são os desafios que você enfrenta, os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia da escola com os profissionais. É um desafio muito grande, porque quando a gente entra dentro da escola, né, a gente tem, né, vários professores, cada um da sua disciplina, e nós, tanto a gente como intérprete quanto professor de apoio, a gente que trabalha no AE, a gente depende uma comunicação bem feita entre o intérprete, professor de apoio, com o professor regente, né? E isso muitas vezes não acontece. Então, para eu conseguir explicar uma disciplina, explicar uma matéria para o meu aluno surdo, eu tenho que ter aquele material previamente nas minhas mãos, para eu estudar aquele material, olhar qual é a estratégia que eu vou usar para aquele aluno estar tendo um entendimento daquela disciplina. E muitas vezes a gente não consegue ter esse material em nossas mãos. Então aí a gente lá mesmo a gente improvisa algumas coisas, né? Ou até mesmo geralmente eu gosto de deixar o aluno copiar no quadro. Um dia eu me deparei com uma situação complicada, que uma professora estava no quadro, ela me chamou na mesa dela e falou assim: olha, ou você copia para o seu aluno, ou ele não vai copiar, porque ele é muito mole. E eu fiquei paralisada, chocada.
Porque eu falei assim, gente, cadê a empatia? Cadê a sensibilidade? Amor. Cadê o amor? Cadê a inclusão? Aí eu simplesmente falei com ela assim, olha, ele não é meu aluno, ele é seu aluno como professora regente e eu estou aqui apenas para auxiliá-lo na tradução da língua. E eu pude explicar para ela a importância de ter essa empatia, esse amor. Dentro da área de educação especial, Rose, a gente, eu acho que além das habilidades, né, nossa como profissionais, o amor ele tem que estar acima de todas as coisas. Com certeza. Então, eu tive assim, feedbacks de alunos meus que falaram assim, professora, você não foi simplesmente uma professora, você me ajudou a enxergar a vida de uma outra forma. Quando eu saí da escola, que eu recebi essa mensagem, falei, hoje você me mostrou como eu consigo viver lá fora, como eu consigo, que eu Fantástico. tenho potencial, eu consigo. E isso, assim, faz a gente querer mais, querer levar mais a informação, querer dedicar mais, né? Aonde que eu não paro os meus estudos, eu sempre estou em constante estudo. Eu te conheci na igreja, né? Fiquei fascinada com o trabalho de Libras que vocês desenvolvem lá. E quando eu fiquei sabendo que você estava fazendo o curso de Letras Libras, eu fiquei muito feliz porque eu vejo realmente paixão em tudo que você faz, Sim. né? E pude ver a paixão que você tem por Libras. Seu nome foi o nome mais citado aqui quando a gente queria entrevistar um professor intérprete de Libras, exatamente porque nós conhecemos essa paixão e eu acredito que a educação, para ser educador, para fazer com que a educação aconteça, você tem que ser apaixonado por educação, você tem que ter paixão. Eu acho até que eu falo isso em algum dos vídeos que a gente já fez. Eu realmente tenho paixão pelo que eu faço. Desde que eu comecei a trabalhar na educação como pedagoga, eu entendi que aquilo ali era o que eu amava fazer, e quando a gente ama, a gente faz, né, da melhor forma possível. E educação especial, para mim, né, na minha concepção, ela é a educação especial inclusiva. Ela exige isso, muito mais, essa sensibilidade, Sim. esse amor pelo aluno, esse amor pela profissão, esse cuidado, essa compaixão mesmo, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é essencial. O professor que não consegue ter isso, ele nunca vai alcançar o objetivo da educação mesmo, que é a aprendizagem. Então, você já falou um pouco, né, de como você trabalha, você assume, né, esse lado pedagógico que às vezes nem é seu, essa dificuldade que o professor do ensino regular, ele de não passar, às vezes, aquilo que vai ser para facilitar a sua comunicação com o seu aluno, né? Então, eu estou percebendo que o que eu tenho sentido é realmente o que está acontecendo no interior das escolas. A educação inclusiva, ela é legal, ela existe, ela está aí, tem que acontecer, mas não está acontecendo da forma que deveria. Você tem algum relato, né, alguma experiência de apoio a algum professor que, de repente, ele não tinha essa visão de educação especial inclusiva, mas passou a ter vendo o seu trabalho? Sim. Ano passado eu tive uma experiência assim, incrível, porque era um segundo turno, né? Eu estava só na parte da manhã com esse aluno meu que eu peguei no início do ano, e no meio do ano surgiu um edital que estava precisando de um outro intérprete na parte da tarde, na escola do Rotildinho Santa Cruz. Aí eu fui, né, e me disponibilizei a pegar esses dois alunos e, assim, ele tinha relatos de mau comportamento, chegaram até mim que ele era agressivo, mas aí, como era integral, nós éramos dois intérpretes. Tinha um intérprete de manhã, onde eu estava exercendo
a minha função em outra escola, e à tarde eu assumia com os mesmos alunos, né, por ser um período integral. E foi passado todo esse feedback para mim, desse aluno, né, que os professores não suportavam, os professores já tinham mudado de sala de aula, remanejado. Aí uma palavra que esse intérprete falou comigo, falou assim, Janara, essa vaga é sua, porque esse menino ele precisa de amor. E é o que você tem. Além, né, da Libras, o que eu vejo muito em você é o amor, e ele precisa de amor, é carinho. Porque é um menino que ele é menosprezado por todos. E eu, sim, eu cheguei lá, Rose, eu comecei a tratar aquele menino como se fosse o meu filho. E esse que falou comigo, ele que me deu, assim, mandou uma mensagem enorme para mim, falou que como que mudou a vida dele depois que eu entrei, né, na escola. E quando eu saí, né, eu precisei sair porque um intérprete que estava numa classificação acima de mim, o aluno dele se formou no EJA, e eu tive que sair da escola, deixá-los, né, para o outro intérprete, e ele chorando, ele pediu a mãe dele para pedir a diretora para não deixar eu sair. Porque ele não conseguia mais ter essa afinidade com outro professor. E um dos professores que maltratava assim, em relação a palavras, às vezes aquela jogada de palavras, você é isso, você é aquilo, às vezes que maltrata muito, acho que fere muito o aluno, eu comecei a ver aquilo e falar só com ele assim, olha, fica caladinho, faça o seu papel, eu vou te ajudar naquilo que for preciso e tudo. No último dia de aula, essa professora, eu cheguei lá, eu percebi que ele estava com a mochila rasgada, eu levei a mochila para ele. Eu percebi que ele estava com um chinelo comido por um cachorro. Eu levei um chinelo novo para ele. E eu não falo isso para falar assim, eu fiz, não. O meu coração manda fazer. E essa professora chegou perto de mim no último dia de aula e virou e falou assim, que amor é esse? Que é isso que você faz? Que você transformou esse menino em uma outra pessoa? Aí o intérprete que estava comigo virou para mim e falou assim, olha, essa escola saiu parecendo um velório com a sua saída. Até os alunos que não eram acompanhados por você estão chorando. Estão sentindo a sua falta. Então não se apegue aos alunos, porque cada ano você está com um aluno. Mas é impossível. A gente que ama a profissão, a gente que ama o que faz, é impossível não ter esse amor ligado. Sim. Uma questão que eu acho muito incoerente, eu acredito que você também vai concordar comigo, diante do que você fala, sinceramente, eu fico emocionada, sabe? Porque a gente vê muita verdade, né, nas suas palavras e você transmite esse amor mesmo. Então, eu fico muito preocupada porque o aluno ele fica um ano com você. Aí, no ano seguinte, a designação, estou falando em rede pública e estadual, faz uma designação, o aluno passa a ter outro professor. E um aluno, por exemplo, que tem um professor de apoio, nós temos um caso de um aluno autista que eu conheço, nessa troca de professor ele sofre muito. Então, eu acho que é um problema que o Estado de Minas Gerais, que é a realidade que eu conheço, não conheço todos os estados, é uma realidade que deveria mudar. Sim. Porque eles são crianças muito frágeis, muito sensíveis. Sim. Eles precisam de ter um olhar diferente, né? De amor mesmo. Então, eu acho que as autoridades, né, que tiverem, tem que se sensibilizar, eles têm que ouvir isso e sensibilizar para que mude isso. O professor começou com um aluno, por exemplo, ele ingressou, esse professor tem que seguir com esse aluno. Concordo, né? Eu acho que o aluno sofre muito. Esse aluno, ele é autista e como ele sofre todo ano com a troca de professor. Né? A gente vê que eles criam um vínculo muito grande. Eu sei que você tem vários relatos, né? Várias histórias muito marcantes, mas você tem uma história que marcou muito. Eu senti muito quando você me contou
a respeito daquele adolescente. Você poderia relatar, né, passar essa experiência para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Claro. Essa experiência foi muito assim, nossa, eu me emociono quando eu lembro do início dessa trajetória. Eu não tinha ainda o MASP, né, inscrição do Estado, eu tinha o curso, tinha vários cursos livres, mas eu ainda não tinha inscrição do Estado, não ter exercido ainda a função dentro de uma escola. E precisou, no final do ano, de um intérprete para esse aluno, com 14 anos, no 9º ano do ensino fundamental. Aí um amigo intérprete falou assim, Indianara, tenta a vaga, mas eu não tenho o MASP, eu não tenho inscrição. Mas vai lá, tá precisando, ele não tem intérprete, ele precisa do intérprete, tá chegando prova e ele vai precisar de você. O não você já tem, então vai lá. Eu fui na escola, apresentei meus documentos, a secretaria falou assim, olha, isso nunca aconteceu do Estado aceitar um intérprete sem uma inscrição, mas vamos tentar. E colocaram lá, fizeram, né, toda a papelada, toda dentro do programa e estava esperando a resposta do Estado. Aí aceitaram a proposta, eu falei assim, aí, quando eu começo? Hoje. Fui para a sala de aula, ela me chama e fala, olha, teve uma denúncia, você não pode mais exercer, porque você não tem inscrição, não sei o quê. Mas eu vou ligar para a inspetora. Não temos intérprete. Ligou para a inspetora não tira ela daí. Ela vai ficar aí. Foi um propósito de Deus. Aquilo ali eu vi como algo sobrenatural. Porque não é normal. Não se coloca profissional nenhum sem uma inscrição do Estado. Sim. Eu já trabalhei na rede pública estadual, eu sei que não é comum mesmo. Não é comum. Quando eu entrei nessa escola, adolescente e deficiente, adolescente normal já tem todos aqueles problemas, conflitos individuais, e quando se trata de um deficiente, mais ainda. Além de ter um professor ali do lado, ele se sente tipo assim, nossa, eu sou diferente, eu tenho um professor do meu lado. E esse aluno, eu comecei a ter um contato com a mãe todo final de aula, né, para a gente alinhar algumas questões de atividade e tudo. E ela falava comigo, chorando, falava assim, olha, Indianara, meu filho não tem amigos. Ele não tem ninguém que se comunique com ele. Meu filho fica no celular 24 horas quando ele não está na escola. A escola para casa é a casa, e o que ele faz para entretenimento é o celular. Ele não tem amigos. Eu virei para ela e falei assim, olha, a partir de hoje, o seu filho, ele vai ser inserido não somente na escola, como ele vai ser inserido também numa rede de amigos, onde eu convidei ela para estar participando, né, da nossa igreja, nós temos 5 intérpretes, e temos uma rede de adolescentes muito grande. E falei, olha, você vai, eu vou preparar os adolescentes para receber ele. E eu fiz. Preparei os adolescentes, ensinei vários sinais. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Volte sempre, você é importante, você é especial, seja bem-vindo. E quando ele chegou, ele foi abraçado pelos adolescentes, pela igreja, e ele ficou impactado com isso, e a mãe, a família, muito mais, né? A gente que é mãe sabe que quando trata bem o filho da gente... Com certeza. Né? E hoje ele batizou, hoje ele é batizado na igreja, participa de todos os cultos na igreja. Inclusive eu entrei para estar fazendo a tradução da língua de sinais no dia do batismo, foi um dia muito importante, muito emocionante. E hoje eu tenho um vínculo com ele como se fosse meu filho. Ele fala que eu sou a segunda mãe dele. Então, eu conheci na escola com poucos meses para terminar as aulas, e eu criei um vínculo tanto com a família quanto com ele. E hoje ele tem amigos que não acaba mais. Ele fica assim... Que lindo, né? Gente, é emocionante, sabe? E ele é incrível. Eu fico olhando assim hoje, como que ele chama Samuel, hoje ele tem 15 anos. Como que Samuel evoluiu? Sabe? Como que ele desenvolveu como pessoa, como ser humano,
né? Como que hoje a deficiência dele já ele não se olha mais como um coitadinho, como, Sim. né? Hoje ele se olha como um ser humano normal, ele nem lembra que ele tem essa deficiência. Então hoje eu falo que hoje ele tem essa inclusão, sabe? Hoje É lindo isso. Eu percebo que a Libras, eu vejo que a Libras ela tira a criança, a pessoa, o adolescente com deficiência auditiva de uma gaiola. Ele consegue ser livre. Né? Eu entendo que a inclusão para ele é essa: é tirá-lo daquela prisão e colocar num mundo que ele vai se comunicar, não é? Eu acho fantástico isso, porque é a gente se colocar no lugar dele, né? Quando você se coloca no lugar do deficiente auditivo, você entende. A gente tem que ter a gente tem que ter sempre essa prática em todas as situações e se colocar no lugar do outro. Você se colocou no lugar dele, no lugar da mãe. Você trouxe essa situação, essa vida difícil que essa criança tinha, que essa família enfrentava. Você trouxe para as suas mãos para que você conseguisse resolver, né? E eu fico maravilhado com essa história porque você deu oportunidade para esse adolescente experimentar o melhor de Deus, né? O melhor da vida. Isso é muito bonito. Eu gostaria também que você falasse um pouco para os professores. Eu recebo aqui ligações, eles perguntam para os nossos vendedores, tem professores que têm interesse, né, em fazer o curso de Libras, e eu sempre me lembro daquilo que você falou comigo. Rose, Libras, ela tem fases, etapas, como o inglês. Eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos alunos que estão nos assistindo, para pais que estão nos assistindo, profissionais que estão aí nos assistindo, que tenham interesse, para eles entenderem de fato como que eles vão se preparar para ser um intérprete. Sim. Além tirando assim essa parte do intérprete, eu acho e aconselho a todos a terem pelo menos um curso básico de Libras, gente. Eu acho que todo mundo deveria ter, porque hoje a gente vê essa dificuldade em qualquer âmbito, qualquer lugar que você vai, numa farmácia, às vezes pessoas já me relataram dificuldade de que surdo chegou e não conseguiu se comunicar. Eu já tive relatos de pessoas que esteve no hospital com filho doente, voltou com filho doente porque não tinha uma comunicação dentro do hospital. E outras experiências na escola, o filho foi apresentar, não tinha intérprete para os pais, que era surdo. Filho volta frustrado, filho autista e surdo, voltou super frustrado. Então eu acho assim, independente de qualquer profissão que você exerça, faça um curso básico de Libras. E a Libras realmente, ela não é da noite para o dia, ela é uma construção. Então eu falo que você começa, né, a estudar, você vai começar, né, pelo básico, pela teoria. Eu já vai para 15, quase 16 anos dentro da área da Libras, né? E eu fui começando aprendendo alguns sinais básicos. Antes de me inserir numa faculdade, eu já aprendi em cursos livres, algumas sinalizações básicas para comunicação, e de lá veio a faculdade. Mas a faculdade, ela te traz o quê? Ela te traz a história, ela te traz a história do surdo, de onde que surgiu, como que foi, como que a Libras chegou aqui, né? Hoje a gente tem o INES no Rio de Janeiro, que foi a primeira escola de surdos que foi surgir, né, aqui para o francês, né, Ernest Rouet, que ele trouxe a escola de surdos aqui para o Rio de Janeiro, no Brasil. E eu vejo que a faculdade ela vai te dar uma base, né? Porque a gente tem que entender da cultura surda, o seu trabalho com surdo, tem que entender a história deles, eu tenho sim. Mas só essa faculdade não vai me levar a ser um intérprete. Por quê?
porque eu preciso de me aprofundar no meu vocabulário na Libras. Então, da mesma forma que eu estou aqui falando com você em português, e você está me compreendendo, na Libras eu tenho todas essas palavras em sinais, né? Sim. E lembrando que a gramática é invertida, não é a gramática da Libras. Não é da forma que o professor fala, não é da forma que a pessoa, um palestrante fala aquilo que vai ser falado. A gente fala o contexto, a gente fala dentro daquilo que a pessoa está falando, uma gramática invertida que os surdos entendem. Então, para eles não tem conjunção, preposição, artigo, não tem nada. Então, para eles é mais simplificado e jogando sempre o verbo no final. Mas é uma caminhada gostosa, é uma caminhada... Eu falo que quanto mais eu estudo, que eu me aprofundo, eu terminei agora um curso avançado 2, né? E eu falei com o professor, parece que quanto mais eu estudo, parece que eu nada sei. Mas é porque é muito profundo. A língua de sinais ela é muito bonita, ela é muito rica, sabe? Então, Sim. assim, ela não são apenas sinais jogados de qualquer forma. Ela é mais do que isso. É o meu corpo. O meu corpo fala com surdo. As minhas expressões falam com surdo. Então, se eu sinalizar um sinal de tristeza para ele, sim, sem expressão nenhuma, ele não vai entender. Então, o meu corpo tem que falar junto. Eu tenho que entender. Tem espaço, tem tudo, tem uma regra, tem tudo, tem uma organização. Então, você vai aprendendo aos poucos, praticando, tendo contato com a comunidade surda. É muito importante esse contato com a comunidade surda, porque eles são nativos da língua e eles estão prontos para te ensinar, para te ajudar. Às vezes a sinalização que você aprendeu errado, eles ensinam a sinalização nova, que só o surdo pode criar a sinalização, eles ensinam. Então, assim, é muito gratificante essa caminhada. E eu falo que eu não paro. Eu fiz a graduação, mas eu venho em constante busca de aprendizado, de melhorias, para eu conseguir ter como se diz, bem específico, bem levar essa comunicação na língua, como se eu fosse surda, sabe? Nativa, nativa mesmo. Para eles terem esse entendimento. E é muito bonito quando um dia eu estava interpretando na igreja, estava falando, né? Estava interpretando uma pregação e eu vi uma surda se comunicando com a outra ali. E depois do culto ela me procurou e falou assim: nossa, perfeito sua interpretação. Eu entendi, eu senti o Espírito Santo de Deus. Eu senti Deus falar comigo. Então, não tem nada mais gratificante. Então, aconselho a vocês entrarem na área. A gente precisa de profissionais. Estamos em falta de profissionais na área da Libras. Então, que vocês procurem, né? Está aí essa escola aqui já, né, preparada para receber todos vocês. Então, que vocês procurem estar aprofundando mesmo nesse novo mundo, que é um mundo, né, diferente, mas é um mundo muito bonito. Sim, eu estou percebendo assim, quando você fala, né, como você já está falando conosco aqui, né, é realmente emocionante. A gente fica sensibilizado. E eu acho que isso deveria, eu acho que o intérprete deveria chegar na escola e falar para toda a equipe Sim. que está envolvida no processo de ensino-aprendizagem desta forma, para que as pessoas percebam, né, sintam dessa forma que a gente está sentindo. Porque eu entendi agora que você deve ter muita dificuldade quando você se depara com uma aula que você não viu o tema. Uhum. Porque se é uma linguagem simplificada, não é isso? Uhum. Então você teria que ter esse material antecipadamente para você se preparar, para você passar da melhor forma possível para ele. Então isso é um entrave que você tem. Sim, todos os profissionais temos, né?
Sim, eu vejo que precisa mesmo, nós temos que caminhar muito, trabalhar muito, né? Para que as pessoas se sensibilizem, para que as leis e aqueles as leis que estão aí sejam de fato cumpridas, né? Verdade. Que elas sejam divulgadas, amplamente divulgadas, e que elas sejam cumpridas na íntegra, para que toda criança que tenha qualquer deficiência alcance o seu direito, né? Acessibilidade, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho exatamente com essa intenção. É um trabalho social que a gente faz, que a faculdade abraçou, porque nós entendemos que é necessário que a lei se cumpra. Eu gostaria, Indianara, eu gostaria que você me falasse, diante de tudo já que você relatou aqui, de forma tão bonita, tão cheia de amor, cheia de, né, sensibilizando a todos nós. Eu gostaria de te perguntar se você, o que você imagina, como que você imagina que vai estar o, a educação especial inclusiva daqui a 5 anos. Como que você acha que esse trabalho que está sendo feito hoje, né? Não só eu faço, outras pessoas também fazem, mas eu estou fazendo enquanto diretora de uma instituição que tem a educação como principal área vendida. Nós vendemos mais, trabalhamos mais com educadores e tal, e vendemos muitos cursos de pós-graduação na área de educação inclusiva, educação especial inclusiva, na área de AE, autismo, TDAH. Então a gente trabalha, nós temos muitos alunos nessa área, mas outras escolas, outras pessoas também trabalham, fazem um trabalho dessa forma. O que você acha, né? Que repercussões isso vai ter daqui a 5 anos? Como você acha que vai estar a educação especial, inclusiva, daqui a 5 anos? Eu acho, Rose, que vai depender muito de como vai ser gerenciado essa parte de realmente a educação inclusiva chegar nas escolas. Porque se continuar... Hoje a gente convive com um professor que está lá há 20, 30 anos. Então, há 20, 30 anos atrás não tinha aluno especial, tinha pai. E eu já ouvi muito professor virar e falar assim: gente, por que não volta com a pai, tira esses meninos daqui, volta com a pai. Já ouvi professor falar assim: nossa, eu não consigo dar aula com um autista dentro da sala, me desconcerta, me tira do equilíbrio. Então, assim, aí a gente consegue ver a dificuldade que é dessa inclusão. Então, se não for bem orientado, essas professoras antigas, né, que já estão lá, não, que muito tempo, elas têm que ser preparadas, elas têm que ter um curso de preparação, né? Eu acredito que deveria ser feito dessa forma, né? Aquelas pessoas que ainda não entenderam o processo da inclusão, eu acho que o governo, o Estado, ele deveria levar esse curso de preparação para os professores, para dentro da escola, para a direção, para a coordenação, para o pedagogo, porque isso é um conjunto, né? Aquilo ali só vai funcionar se todos se abraçarem, se todos se unirem para isso acontecer. Se não tiver essa preparação, né, não tiver um curso, uma especialização, né, para eles saberem realmente o que é uma educação inclusiva, o que eu preciso saber, o que eu preciso ser, o que eu deveria mudar. Até 20 anos atrás não tinha, mas hoje tem. Então, o que eu tenho que mudar a partir de agora para frente? Então, acho que tem que virar, sabe, essa chavinha aí para funcionar. Porque se continuar da forma que está, a gente não vai ter avanço nenhum. A gente não vai ter avanço nenhum. Vai continuar os autistas tendo as dificuldades dele dentro de sala de aula, vai continuar os surdos também tendo as dificuldades também, né, em sala de aula. E a gente tem também um problema, né, que esse decreto também, a regulamentação dele, também os surdos pedindo
que os profissionais sejam habilitados, que Sim. saibam, dominam a língua de sinais, que dominam a língua deles, para que eles sejam, assim, que eles aprendam com excelência. Então, não é simplesmente eu pegar e fazer uma faculdade, pronto, fechei a gaveta, joguei lá e eu vou lá e vou fazer qualquer coisa, vou fazer de qualquer forma. Não, eu preciso ser um profissional de excelência. E isso todos deveriam ser, desde o professor regente, a parte diretiva, a parte da coordenação, da pedagogia. Então, assim, os pedagogos, eu acho que se não tiver uma intervenção do governo, do Estado, né, para essa situação, para eles enxergarem com clareza, realmente, gente, nós estamos numa situação que nós precisamos entender o que é uma educação inclusiva. Nós não temos essa educação inclusiva, entendeu? Então, assim, é difícil. Eu já, várias vezes, a professora entrava na sala, bom dia, gente. Eu chamava ela, vou te ensinar o sinal de bom dia. Bom dia. Aí meu aluno tá aqui, eu chamava ele, olha para a professora, ela vai falar bom dia para você. Então, professora, todo dia que você entrar na sala, dá bom dia para o seu aluno. E depois disso, eles foram começando a dar bom dia. Isso ele começou a sentir essa diferença. Eu faço parte. Sim. Eu estou junto. Eu estou incluído. Aí ela chegava na mesa, bom dia, tudo bem? Aí ele abria aquele sorriso bonito. Coisa linda. Hein? Então, assim, isso é toca o professor e toca o aluno, a gente que está ali acompanhando, que a gente vê como que vai mudando. Às vezes eles são fechados, ariscos, né? No início ali, a gente com jeitinho, a gente vai levando, né? Na conversa, na maneira de tratamento. E a gente mesmo como intérprete, como profissional, a gente está chegando os professores para perto dos nossos alunos especiais. Isso é excelente. Né? Então, eu como profissional, eu não sou professora de apoio, mas eu acredito que da mesma forma que eu como intérprete, como professor de apoio, nós temos que... Eu participei com uma professora de apoio esse ano na escola, ela chegava para a professora e falou, professora, olha, atividade que a minha aluna fez, vem cá, dá visto no caderno, dá visto em todos, dá visto aqui, dá visto no que é surdo também, ele faz a atividade dele. É adaptado ou não é adaptado? É da forma que ele está aprendendo. Sim. Então, ele tem que ser valorizado por aquilo que ele fez, ele tem que ser recompensado. Você fez uma colocação muito importante aí, que é a questão da formação. Eu acho que o maior problema dos professores que estão no ensino regular rejeitarem a educação especial é por falta de conhecimento. Sim. Como você falou, eu conheço pedagogos que estão atuando na área de educação especial, mas eles não têm nenhuma especialização em educação especial. Então fica muito difícil dele criar uma expectativa de melhora, exatamente, de avanço, né? No processo, ensino e aprendizagem desses alunos, se ele não estudou, ele não conhece a história, ele não foi sensibilizado para isso, né? Se a vida em si não o sensibiliza, né? Porque me sensibiliza ver um cadeirante sem ter condição de sair do lugar, porque a rua não lhe dá acessibilidade, né? Então isso me incomoda como ser humano. Agora, se isso não me incomoda como ser humano, como profissional, eu tenho que buscar o conhecimento. Né? Então, eu acho que a formação, essa equipe toda que está envolvida na educação, se tem uma educação inclusiva, especial inclusiva na escola, desde o diretor da escola, todos ali tem que ter uma preparação, sim. Né? Muito bom, né, você ter feito essa colocação, porque a gente nós falamos várias vezes da importância, né, da formação em educação especial para aqueles que estão, de alguma forma, atuando numa escola, numa instituição que tenha a educação especial inclusiva, a gente sempre fala, mas vindo de você, que está lá dentro, né, sentindo na pele a necessidade de mais sensibilização, mais conhecimento, mais envolvimento, é muito importante para a gente, né?
Então, eu gostaria de te pedir, Indianara, que você deixasse uma mensagem para os profissionais da educação, né? Tanto os que estão na educação especial inclusiva como intérpretes, como professor de apoio ou na equipe pedagógica, como também para os professores do ensino regular, aqueles que são professores indiretos desse aluno, né? O que eu deixo, né, pela experiência que eu vivi dentro de sala de aula, para aquilo que eu percebi, né, durante quando o tempo vai passando, os anos vão passando, é empatia, é amor, é sentir na pele, é se colocar no lugar do outro, é buscar especialização, é buscar conhecer realmente profundo. Cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu jeitinho. Então, assim, a gente procurar mesmo essa afinidade, essa empatia, né? E saber que ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que ela às vezes você olha, parece que ela não está entendendo, mas ela está sentindo tudo que está em volta dela. Então, a primeira coisa é as pessoas buscarem o conhecimento, buscarem, né, estar ali também se dedicando a essa profissão, né, se está dentro da área profissional, se é um pedagogo, um diretor, está recebendo esse aluno na escola também, já receber de uma forma calorosa, de uma forma diferenciada, né, e apresentar para os alunos. Eu sempre fiz isso com os meus alunos. Eu chegava nos primeiros dias de aula, falava assim: olha, esse é fulano de tal, o nome dele é esse, ele tem esse sinal na comunidade surda. Se vocês quiserem fazer amizade com ele, pode me procurar, a gente vai trocar ideias. E ele conseguiu fazer amizades dentro da sala de aula, né, com a minha intervenção, junto com os alunos. Os alunos ficaram assim: professor, ensina livros para a gente quando a gente não tiver professor, ensina livros para a gente quando a gente não tiver aula, para a gente conseguir conversar com ele e tal. Então, assim, que os profissionais, né, ou aqueles que desejam entrar na área, que entram primeiramente com o coração na mão, né, e sentindo esse pulsar, sentindo mesmo essa necessidade que eles têm, além de estar ali do apoio, né, que você tem que estar ali do lado, é aquele apoio com amor, com carinho, com dedicação, com esforço. Porque ali a gente vira madrugada para fazer prova, a gente vira madrugada para fazer atividade, e a gente chega com olheira na escola, mas você está ali feliz, você está ali, sabe, bem, porque você está fazendo aquilo que você ama. Então, não façam de qualquer forma, porque eles não merecem ser tratados de qualquer forma. Da mesma forma que eu gosto de ser tratada bem, que eu gosto de ser amada, eles também, da mesma forma, eles gostam de ser amados. E isso, para mim, é o que mais importante. É muito impactante tudo que você falou, né? A gente agradece muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Nesse papo gostoso aqui, de tanto aprendizado, né? De tanta troca de energia muito boa. E eu tenho certeza que a sua mensagem, ela vai impactar muitas pessoas em todo o Brasil, né? Eu falo assim, eu arrepio, né? Eu tô dentro... Nossa, gente, eu sou fascinada com a língua de sinais, né, com a educação especial. Então, assim, eu sou suspeita de falar, porque eu entrei de cabeça, sabe? Mas eu entrei e falei assim: eu entrei, vou até o fim. Isso é muito bonito, né? Essa entrega é que faz tudo acontecer. Eu acho que quando a gente entrega para aquilo que a gente faz, né, a gente consegue alcançar sempre o melhor. E eles realmente merecem o melhor. Eu agradeço, né, por tudo que você falou. Terminou aí deixando um recado maravilhoso, né, para todos os professores. E nós vamos encerrar nossa live hoje com o coração assim, ó, cheio de amor pela Libras, né? Eu já tinha uma empatia muito grande. Agora eu tenho, né, um amor muito maior pela língua de sinais. E eu estou realmente feliz com a presença da Indianara,
né, feliz de poder compartilhar o que ela já havia me falado com todos vocês. E agora a gente encerra e vocês nos aguardem. E faz assim, ó, absurdos. É um sinal de I love you, amor. I love you. Que olha, dedão. Dedão? Isso. Aí, vou aprender Libras, com certeza. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Tchau. Foi muito além do que eu imaginava, tá? Ai, que legal. Fiquei encantada. Acho que todo mundo aqui sensibilizou.